uma breve explicação sobre estrutura e saúde mental. Isto não é uma aula ou formação, mas apenas uma breve e bem simplificada explicação de conceitos de psicologia que podem ajudar as pessoas a entenderem a importância da saúde mental e de como é importante a procura de um profissional de psicologia para nos ajudar. Tomaremos como nossa base a obra de Freud, na qual há duas formas de estruturar a mente. Duas tópicas. Vamos lá! A primeira tópica. Nesta primeira concepção, o aparelho psíquico é dividido em três instâncias. 1. O inconsciente. Ela possui leis próprias, ou seja, que fogem aos entendimentos da razão do consciente. Além disso, é a parte construída de lembranças primitivas. No inconsciente brotam paixões, medos, criatividade e os desejos de vida e de morte. Nele também encontramos o princípio do prazer, sendo este princípio do prazer a base fenômenos psíquicos. A procura de prazer constante ao mesmo tempo que evita dor, sofrimento, tensão por parte do indivíduo. Esse princípio inconsciente dá combustível para nossas ações, escolhas, impulsos e vontades. Em outras palavras, tudo que é vivo naturalmente busca o prazer. É onde estão memórias reprimidas, pensamentos não aceitos, vontades não aceitas, onde ocorrem processos mentais que não nos damos conta ou negamos a nós mesmos. 2. O pré-consciente, uma barreira de contato como uma espécie de filtro para que determinados conteúdos possam, ou não, chegar a nível consciente. Pois nem tudo que é inconsciente deve se tornar consciente. Não aguentaríamos. É nessa instância que a linguagem se estrutura e contém as representações da palavra, todos os significados e carga emocional e psíquica guardadas desde a infância. É a parte no meio do caminho entre o inconsciente e o consciente. 3. O consciente. Tudo aquilo que está disponível de forma imediatamente. É onde está tudo aquilo que conseguimos nos dar conta, compreender e entender, seja do mundo externo ou de nós mesmos. Onde fica a nossa noção de eu, de identidade. A única parte visível de nossa mente, entendido? Agora vamos adiante. A segunda tópica, vimos os níveis. Agora veremos as peças com suas engrenagens que funcionam nesses níveis. 1. ID. Dentre as estruturas é a mais primitiva, selvagem, a que se desenvolve primeiro. Reservatório de impulsos caóticos, irracionais, construtivos e destrutivos. Não faz planos e não espera. Não tem cronologia, todas as lembranças são sempre presentes. Em busca uma satisfação imediata. Não aceita frustrações e inibição. Tem não limites ou noção da realidade. Busca satisfação na fantasia. Todo inconsciente. 2. Ego. O nascimento do ego vem da primeira infância, quando os laços afetivos e emocionais com os pais costumam ser intensos. Essas experiências vão fazer com que a criança registre no inconsciente essas emoções subjetivas. Emoções essas que vão dar corpo à sua estrutura psíquica. O ego está no meio entre os outros dois elementos. O ego é o meio da gangorra entre o lado da satisfação individual do desejo do ID e o lado da satisfação social que a vida social pode trazer se você estiver disposto a seguir certos padrões do superego. O ego é parte consciente, quando raciocinamos, parte inconsciente, como os mecanismos de defesa do ego. Responsável por ligar o indivíduo à realidade e a construir o intelecto a partir desta interação. Isto nos leva a entender que o bom desenvolvimento psíquico também é observável pelo desenvolvimento intelectual. O princípio da realidade. O ego se desenvolve a partir do ID com a função de atender às necessidades e desejos ligados à manutenção da vida, mas isso levando em conta o mundo externo, e buscando aprender cada vez mais sobre esse mundo externo para ser mais eficiente e produtivo. E é esse levar em conta a realidade que chamamos de princípio de realidade. Este princípio é onde repousa a razão, a lógica, o planejamento e a coerência do comportamento humano. O dano ou perda deste princípio de realidade é um dos principais indicativos de doença mental. Portanto, a satisfação das pulsões é retardada até o momento em que a realidade permita satisfazê-las com um máximo de prazer e um mínimo de consequências negativas, sendo a principal instância psíquica e que tem por função de mediar, integrar e harmonizar as constantes pulsões do ID, as exigências e ameaças do superego, além das demandas vindas do mundo externo. 3. Superego. O superego é a especialização do ego que visa conter os impulsos do ID em razão das regras morais internas. A imposição de sanções, normas, padrões e idealizações. Se forma com base na incorporação das regras e condutas aprendidas com os pais.
Ou seja, toda nossa moralidade e autocontrole vem do que aprendemos com os pais. O superego é parte consciente e parte inconsciente, uma vez que podemos ter regras internas que nem nós mesmos conseguimos observar. Atenção! As duas tópicas não se anulam. Ao contrário, na verdade, elas se complementam, se sobrepõem em mescla, nos dando uma visão mais plena e eficiente do funcionamento da mente.